Bom, na verdade, deixa eu me apresentar, né? Sou o professor Ederson, eu ministro matérias mais da oitava fase, rede de computadores, que era da terceira e foi agora para a sétima, administração de rede de computadores, telefonia IP. Uma ocasião eu peguei instalação de equipamentos de rede, então normalmente eu fico na oitava fase. Uma vez só eu peguei a disciplina de cabeamento estruturado, que foi mais ou menos um ano atrás, e agora, com a história da pandemia, eu recebi ontem o convite de assumir a disciplina de cabeamento estruturado, embora, vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho muita ideia do que fazer, porque é uma disciplina fundamentalmente prática, ela acontece muito em laboratório, então normalmente eu organizo o primeiro mês para um pouco de teoria e depois ter bastante prática. Já que estamos em isolamento social, já que estamos nessa situação, eu comecei a pensar alguns cenários possíveis e pelo menos adaptar alguma coisa que eu já estava fazendo, inclusive em ARC, que é administração de redes, ali da oitava. Já que, para que não fique naquele modelo muito expositivo, muito de passar informação, acaba ficando maçante e na prática a gente tem pouca eficiência no processo de aprendizagem, eu sempre tento colocar algum elemento para tornar isso mais interessante. E uma das possibilidades que sempre aparece para mim, uma vez que eu já tenho trabalhado isso em outras ocasiões, é inserir jogos para não só usar, mas principalmente desenvolver jogos. E aí, no caso, eu já até criei aqui, depois eu vou botar o link na descrição do vídeo e também publicar ali no Discord, até documento do Discord daqui a pouco, que é o GitHub, que é a plataforma onde basicamente eu coloco todo o conteúdo persistente, permanente da disciplina. Então eu já criei um repositório, que é o CAP 2022, de cabeamento, e eu já fiz mais ou menos só uma defesa de porque eu acho que jogos é uma coisa interessante, então por favor, peço que todos leiam sobre isso. Não só a questão de jogos, mas envolver, e quando eu digo isso, é a gente escolher uma plataforma, escolher uma ferramenta, escolher uma linguagem, começar a trabalhar e principalmente mexer com programação e desenvolvimento. Então eu só coloquei ali um rascunho de ideia, então eu falei ali da defesa, o rascunho de ideia, onde é uma possibilidade em que o nosso jogo a gente vai inserir a matéria de forma que seja fluida, seja uma forma interessante, não tenha que ser aquela coisa maçante e principalmente não ser um jogo com fins educativos, que eu acho eles muito cansativos. Eu acho que tem que ser um jogo que tenha por fim entretenimento, que seja realmente atrativo, que seja interessante, agradável não só de construir, mas principalmente de jogar, que pode ser algum jogo ou de quebra-cabeça ou de terror, que são gêneros que são facilmente construídos dentro das suas limitações lá para a plataforma web. Seja um jogo completamente baseado em texto, onde o jogador ele tem que escolher caminhos possíveis, coletar informações, armazenar essas informações e objetos dentro do seu inventário e usar quanto for possível. Então tem uma ferramenta aqui, no caso de ferramentas úteis, que é o Twine, que eu gosto bastante, que é o que eu acredito que a gente vai usar. Embora a gente tenha que escrever bastante, outras plataformas, eu até coloquei aqui na descrição, que é o que a gente está fazendo na oitava fase, então a gente está desenvolvendo em JavaScript, está usando o Phaser, que é um framework para fazer isso, então se quiserem, sintam-se à vontade para clicarem nos links, não vou fazer isso agora para o vídeo não ficar cansativo e longo, a ideia é que sempre sejam vídeos curtos aqui, só para fazer um resumo, uma leitura de ata das conversas que nós temos. Eu acho esse formato de termos um encontro síncrono no horário, que seja 9 horas ou 9 e meia, eu vou ainda conversar com o professor Carlos Lali, que a gente tenha lá os encontros e sempre à noite, bem no final da noite, eu faço um resumo, faço um registro e coloco num canal, que cada disciplina tem o seu canal no YouTube para vocês ficarem acompanhando. Vamos ver se o formato de GitHub com o Discord e aqui o YouTube para poder produzir esse material, vamos ver se ele se mostra interessante. Voltando aqui à questão do jogo, então a gente pode usar ele de uma forma textual, a gente pode fazer integrado com um podcast, eu usei o Anchor já integrado ao Twine, então a gente pode fazer um formato misto, onde tem parte texto, parte um podcast. Quando eu digo podcast, é trabalhar com a mídia de áudio em geral, então a gente pode fazer um registro ali, como se fosse no caso de uma investigação, que foi um rascunho de ideia, só para dar uma opção para vocês ficarem imaginando. A gente pode também, na medida do possível, se o formato desse jogo for aceito, a gente pode inclusive
pensar em pegar imagens das câmeras do campus para tentar enriquecer o jogo. Então a gente pode colocar algumas pequenas gravações curtas, desde que não fira nada como exposição de imagens de menores, coisas assim. Toda a questão de direito autoral, propriedade intelectual, etc. Mas ainda assim a gente consegue ter algumas capturas até para tornar mais interessante. Então a gente pode colocar um jogo estilo detetive, um jogo estilo quebra-cabeça, um jogo de terror, que, como eu falei, são gêneros já há muito tempo usados, então tem muitas opções, muitos exemplos de construir esse tipo de jogo com limitações técnicas. E até o próprio AutoCAD. Então a gente pode, inclusive, colocar pistas dentro das plantas baixas, que na verdade são elementos que vão estar ali dentro da disciplina, onde a gente tem que fazer análise de planta baixa, fazer a projeção, de espalhamento de equipamentos, lançamento de cabos. Como a gente está nessa situação, muito do que a gente vai fazer justamente é teórico, então por isso que é colocar isso dentro de uma temática, de um jogo, para que fique interessante, já que a gente vai pegar uma planta baixa, fazer uma análise, fazer um projeto, fazer uma suposta instalação ao longo do jogo e ver se isso gera resultados, que é mais ou menos o que a gente faria em laboratório, mas infelizmente a gente vai ficar só no campo teórico, por isso essa questão do jogo. O que eu estava falando do Discord é que das várias ferramentas que eu testei, e o projeto integrador, uma vez que eu já estive várias vezes na oitava fase, já testei o Slack, já testei o Google Meet, já testei outras plataformas, e de todas as que eu tenho visto e tem surtido mais efeito, tem sido justamente o Discord, uma vez que é mais fácil entrar em contato, então eu fico tecnicamente online o dia todo, é basicamente horário comercial, mas eu digo o dia todo ali nesse horário, não exatamente respondendo de imediato, mas sempre vou estar ali disponível para responder as dúvidas pequenas. É fácil estabelecer sessões de áudio e vídeo para tirar dúvidas, para fazer um atendimento paralelo. Então eu acho que é mais dinâmico o formato, mais fácil de trabalhar, funciona bem em celulares, não só a questão de texto, mas de áudio e vídeo. Então eu acho que é um formato interessante. Eu já estou aplicando isso na oitava fase, já fiz isso em outras ocasiões e eu acho que é bem bacana. Vamos ver o que vai acontecer. Sexta-feira a gente tem mais um encontro, então a ideia é fechar alguns pontos e tentar tornar mais claro isso para depois que eu possa no Siga, já que é o nosso canal oficial, eu colocar um plano de ensino, onde já vai estar todo formatado, e eu até tenho que conversar com a coordenação para saber o que a gente faz nesse um mês onde não houve aula, praticamente um mês. Se eu contemplo isso, simplesmente descarto, considero que foi um mês, vamos dizer assim, perdido, né? Porque é o que aconteceu, foi um mês perdido. E a gente tem simplesmente que contar com 3 meses e meio, mais ou menos, de tempo hábil para a gente desenvolver o nosso jogo e, claro, fechar o plano de ensino, que são os tópicos da disciplina. Mas, por enquanto, é só um vídeo curto, realmente de apresentação. E sexta-feira, vamos ver se a gente consegue às 9 horas, para ter um encontro rápido, para depois fazer sempre nesse formato de gravação e eu mandar sempre os vídeos para vocês, para que quem não consiga, quem esteja trabalhando, não consiga no horário da manhã, sempre estar acompanhando através do canal do YouTube, certo? É isso.